Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar o Vue.js para manipular modais e utilizar múltiplos modais com o modal do Bootstrap, certo? Antes de mais nada, eu sei que existe o Bootstrap Vue, que é uma ótima solução, porém o Bootstrap Vue ele tem uma limitação que ele não abre múltiplos modais. O que seria múltiplos modais? Quando eu abro um modal e eu preciso abrir um modal em cima desse outro modal que eu acabei de abrir, certo? Às vezes a gente precisa utilizar isso para alguma coisa. E o Bootstrap Vue não permite a gente fazer isso. Quando a gente tenta utilizar um modal em cima do outro, ele vai fechar um e abrir o outro modal. E aqui eu quero que ele abra dois modais um em cima do outro mesmo. Como é que eu vou fazer isso? É muito simples utilizando o Vue. Olha só, eu já tenho aqui criado uma aplicação com Vue CLI e eu vou simplesmente... sim, eu estou utilizando aqui o Bootstrap 4, certo? E eu estou utilizando aqui já no meu main, já está importado aqui também. Eu também já apaguei tudo que ele cria aqui naquele Hello World, eu já renomeei ele para modal e apaguei tudo que ele cria para mim aqui. Eu vou vir aqui no site do Bootstrap e a gente vai observar aqui como é que funciona o modal do Bootstrap utilizando o jQuery. Olha só, se eu vir aqui dar um launch no modal, olha só, ele adiciona para mim aqui no modal, nesse exemplo aqui, uma classe chamada show e coloca um display block. Quando a gente fecha, ele tira tudo isso, fica um display none e display block e a classe show. Olha só, aqui também embaixo ele adiciona esse modal backdrop aqui, que é o fundo com esse escuro aí no fundo, certo? E aqui também no meu body ele adiciona um modal open aqui, que é para tirar o overflow aqui, a barra de rolagem da minha página. Então eu vou vir aqui e vou fechar isso aqui tudo e vou copiar o meu elemento modal, vou colar ele aqui no meu componente. Antes disso eu preciso criar uma div aqui, porque senão ele vai dar problema, porque só pode ter um elemento root em cada componente. Vou ajustar aqui a indentação, vou jogar esse botão aqui para fora, porque não interessa estar aqui, e vou deixar somente o modal em si. Eu também preciso copiar aquele backdrop lá, para poder lhe dar o efeito de sombra, né, no fundo da página, certo? Vou copiar ele aqui e vou jogar ele para dentro do meu componente também. Perfeito! Aqui no meu app.vue eu já tenho aqui tudo configurado, vou apagar todos esses data toggle aqui que o jQuery utiliza, vou apagar esse area label aqui também, tudo aqui. Perfeito! Agora, olha só. A gente tem aqui o nosso modal. Como a gente observou lá, ele utiliza uma classe show. A gente sempre vai colocar essa classe show aqui. A gente vai manipular o modal de outra maneira. E eu vou colocar aqui também style display block. Perfeito. Como é que eu vou manipular o meu modal? Olha só, aqui ele não está aparecendo, porque eu ainda não importei ele aqui para a minha página. Eu preciso vir aqui e chamar ele modal. Eu vou fazer assim porque eu vou utilizar o slot mais tarde. Então, aqui, olha só, ele já está aparecendo aqui perfeitamente para mim, só que eu não consigo manipular nada nele aqui ainda. Bonito. Como é que eu vou fazer isso agora? Olha só. As pessoas costumam fazer diretamente aqui no Vue, no componente raiz que a gente está utilizando o componente. Só que eu não acho que isso é uma boa solução, certo? Porque se a gente tiver vários modais na mesma página, a gente vai ter que fazer isso para cada modal, a gente vai ter que criar vários datas bind aqui para cada modal. Então, é muito mais interessante a gente utilizar diretamente no componente, porque vai ficar enraizado, vai ficar centralizado no componente. E cada componente vai ser responsável por saber se ele mesmo vai estar sendo mostrado ou não. E como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Eu vou criar um data bind chamado visible com o valor default false. Vou adicionar ele no meu backdrop com a diretiva vif visible e a mesma coisa, obviamente, para a div do modal. Então, a partir desse momento, olha só, ele já sumiu aqui. Mas se eu vier aqui e marcar essa opção, olha só, no Vue DevTools, ele vai mostrar. Então, é isso que eu preciso fazer quando eu clicar nesse botão Launch Demo Modal. Eu vou aproveitar aqui já e mudar ele para modal 1. E aqui dentro eu vou escrever qualquer coisa e colocar um slot no modal body. Então, quando eu abrir esse modal, ele vai ter que carregar esse modal para mim com esse conteúdo que está aqui. E como é que eu vou fazer isso? Como é que a gente faz para manipular o evento do modal, o estado do modal diretamente
sem ter que fazer isso no componente que a gente está utilizando ele. É muito simples, utilizando os eventos root do view. Eu vou aqui no meu hook de created, do modal, colocar um this root.on open modal. Ele vai ouvir toda vez que existir esse open modal, toda vez que a minha aplicação view emitir esse open modal, ele vai ouvir isso e eu vou fazer aqui uma run function para fazer o quê? Alterar o visible para true. True. Então, quando o visible for true, ele vai mostrar o backdrop e o modal. Agora é muito simples, é só eu vir aqui no meu botão e dar um clique, chamar o vClick, onClick e emitir, root, emite open modal. A partir desse momento, olha aí, já está funcionando o meu modal. O close obviamente não vai estar funcionando porque eu não configurei ele ainda. Vamos fazer isso agora. Como o close não precisa ser global, eu posso configurar ele diretamente aqui no meu componente. Clique, visible igual a false. Vou copiar esse aqui e jogar para o meu botão do times aqui. Então, olha só. Já temos um modal perfeitamente funcionando aqui. Claro que sem o efeito do Bootstrap, mas isso a gente consegue fazer com o View também, com as transições do View. Olha só, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso abrir um outro modal em cima desse modal aqui. Então, eu vou pegar esse cara aqui, esse botão, vou jogar ele dentro do meu modal e vou criar um outro modal aqui embaixo. Modal. Digitação tá horrível. Modal 2. E eu vou abrir modal 2. Aqui na verdade tinha que ser abrir modal 1. Perfeito. Olha só, abri modal 1, ele abriu os dois modais ao mesmo tempo, como vocês podem ver aqui. Eu quero que ele abra o modal 2 somente quando eu clicar aqui. Como é que eu vou fazer isso? Olha só, a gente está com um problema agora, porque os dois modais estão com o mesmo estado. Ele está pensando, ele tem o visible, os dois têm o visible e os dois vão ter o mesmo estado ao mesmo tempo. E eu quero que ele altere somente o desse primeiro modal quando eu clicar nesse botão aqui e o desse segundo modal quando eu clicar nesse botão aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? É muito simples também. Eu vou passar um segundo parâmetro aqui, que vai ser o ID do meu modal. Vai ser o ID do meu modal. Então, olha só, ID, modal 1, ID, modal 2. Perfeito. E eu preciso declarar isso nas props do meu componente. Props. Como é que o Vue vai saber que esse modal tem uma props chamada ID, né? De props ID. E eu vou passar esse ID para cá. Então, a partir de agora, os dois modais têm um ID diferente. E eu estou passando ele, e eu estou chamando o evento OpenModal, passando o ID de cada modal que eu quero abrir. Então, só preciso configurar isso agora no meu listener aqui, no meu on do evento. Então, ele não vai mais passar uma função vazia, sem parâmetro nenhum. Eu vou passar um parâmetro ID. Isso aqui eu posso chamar de qualquer coisa, certo? Mas eu vou chamar de ID para ficar mais simples. Que isso aqui vai ser o parâmetro que eu estou passando por aqui, beleza? Então, olha só, esse ID aqui tem que ser igual a esse ID aqui para esse modal aparecer. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um if this.id, que se refere a essa props, se esse ID aqui for igual ao ID que eu passei no meu emit, no meu emit aqui do evento, ele vai mostrar o modal. Se não, ele não faz nada. Olha só. Vamos recarregar a página. Eu esqueci aqui de uma coisa muito importante, que é os 3 IDs. Então, olha só. Se this ID for igual a ID, ele vai mostrar o modal. Beleza, abriu o segundo, fechou o primeiro, fechou o segundo. Então, olha aí, está funcionando perfeitamente.
e eu posso utilizar quantos modais eu quiser. E é claro, eu posso fazer esse modal aqui com várias props para eu mudar o título do meu modal, os botões aqui e tudo mais. Mas o exemplo de como utilizar vários modais está dado aqui e é muito simples de se implementar, certo? Então eu espero que tenha ajudado aí. Qualquer dúvida posta nos comentários e até a próxima.